Olá, irmãos queridos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. É o dia que nós reservamos para falar mais especificamente da obra salvadora de Jesus Cristo, da sua obra na cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Enfim, e hoje nós vamos ver um texto do irmão Fabrício Freitas chamado Uma Promessa Gloriosa. Como sempre faço, eu leio o texto e explico aquilo que eu entendi, porque esse texto ele foi escrito para o Manancial. E o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, pega-se ali uma porção e em cima daquele texto escreve-se a mensagem do dia devocional. E o objetivo é sempre de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então é lógico, né? Todos os dias eu gostaria que vocês pudessem compartilhar a mensagem, porque são sempre mensagens maravilhosas, são devocionais incríveis, porque falam da palavra de Deus, nos explicam, né? Aquele que às vezes fala, olha, eu não consigo compreender a palavra. Então o texto vai mostrar pra gente de forma simples aquilo que está escrito na Bíblia. Então, lógico, o meu desejo é que vocês compartilhem, mas principalmente porque nós estamos falando daquilo que Deus tem para nós e o que Ele quer de nós. Por isso é tão importante compartilhar. Deixo para vocês, então, essa missão de repartir com todas as pessoas que você conhece e hoje especialmente, né, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a promessa gloriosa de Jesus. Tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, em teu nome e certos de que o Senhor vai nos atender, pedimos que cada pessoa que receber essa mensagem seja tocada no seu coração. Aquelas que já conhecem a tua obra salvadora, que possam ser edificadas, que possam crescer na fé. E aquelas que não conhecem, que possam entender a sua obra salvadora. Obrigada pela sua promessa, obrigada por cumpri-la, obrigada por ressuscitar. É em teu nome que oramos e pedimos que possamos compreender tudo que vamos ler. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler 1 Coríntios 2, de 6 a 16. É uma das mensagens, uma das passagens mais profundas do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, sobre sabedoria de Deus revelada pelo Espírito Santo. Ele vai contrastar a sabedoria humana, limitada e passageira, né, que não dura, com a sabedoria divina, que é eterna e que é gloriosa. Qual que é a mensagem central? O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai dizer que a verdadeira sabedoria não vem dos poderosos deste mundo. Não adianta você ser rei, presidente, não adianta você ter um cargo maravilhoso, não adianta nada, porque a verdadeira sabedoria vem de Deus, que preparou uma coisa muito mega master plus, algo glorioso para aquelas pessoas que o amam. Então o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que aquilo que a gente nunca viu, nunca ouviu, nunca viu, isso é o que Deus tem para nós, algo que a gente nem imaginou. Então essa é uma promessa super gloriosa, é uma promessa baseada numa realidade espiritual revelada pelo Espírito Santo, que ultrapassa qualquer entendimento humano. E qual que é a promessa gloriosa? O que essa promessa destaca? Primeiro, que a sabedoria divina ela não é ensinada por homens, mas ela é revelada pelo Espírito Santo. E o Espírito, ele sonda até as profundezas de Deus e nos dá entendimento espiritual. Essa é a revelação dele. Outra coisa que o irmão Paulo ensina é que nós temos a mente de Cristo, ou seja, acesso à perspectiva divina. É lógico, sempre que aceitamos aquilo que Deus tem para nós e o obedecemos. Então a gente tem que lembrar que Deus nos deu uma promessa gloriosa, Ele preparou algo inimaginável para aquelas pessoas que o amam. Uma herança espiritual que começa já aqui nessa terra, nessa vida, e se cumpre plenamente na eternidade. Como que a gente pode fazer uma aplicação prática disso que nós vamos ler?
Essa passagem vai lembrar a gente que a gente não precisa depender apenas de lógica ou da filosofia humana. O Espírito Santo vai nos capacitar a compreender os mistérios de Deus e viver de acordo com a mente de Cristo. É uma promessa de transformação e esperança. Aquilo que Deus tem preparado é muito, muito, muito maior de qualquer sonho ou qualquer expectativa humana. Amém? Bom, então vamos ler o nosso texto, que é 1 Coríntios 2, de 6 a 16. E diz assim na minha tradução: Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam, que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o que o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Uma Promessa Gloriosa e o versículo escolhido é o 9, que diz: Mas como está escrito, nem todos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bom, meu irmão, minha irmã, então você imagina aí uma criança prestes a abrir um presente maravilhoso, que nem em sonhos mais criativos ela poderia imaginar o que é. Aí ela pensa que sabe o que está ali dentro. Ela olha para a caixa, para o presente, e ela fala, eu já sei o que é. Mas quando ela abre a caixa, o presente é muito melhor, muito maior, muito mais incrível e muito mais surpreendente. É assim que Deus preparou para a gente, para aqueles que o amam. Um futuro glorioso, perfeito, eterno e muito, muito além do que a gente pode imaginar. Então a gente pode enfrentar muitos desafios nesse mundo, muitas tristezas, muitas decepções, mas Deus tem um futuro glorioso para nós. Essa é a promessa gloriosa. E ela é para aqueles que amam a Deus. E não ama só de falar, né? Porque a língua não tem osso. Mas aquelas pessoas que amam a Deus com o coração que reconhece como Jesus como seu suficiente Salvador. O mundo pode oferecer assim muito brilho, muita coisa, mas tudo isso passa. Mas só Deus pode oferecer um destino cheio de graça e cheio de sentido. Se o seu coração, meu irmão, minha irmã, anda inquieto, anda sentindo aí um vazio que você não sabe, sei lá, não sabe nem dizer o que é, fica sabendo do negócio. Há algo muito maior te esperando. Jesus Cristo abriu esse caminho. Basta você acreditar, basta você crer e se entregar a Ele e começar a viver essa nova história com Ele.
Amém? Então, meu irmão, minha irmã, se você crê nessa promessa gloriosa, se você crê que Jesus Cristo pode mudar a sua vida, pode transformar os seus caminhos, se você acredita nisso, para tudo aí, ó, o que você está fazendo e faz comigo essa oração, tá bom? Me acompanhe agora. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Quero conhecer esse amor extraordinário e viver tudo que o Senhor preparou para mim. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida e enche o meu coração com sua presença. Eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, se você fez comigo esta oração, eu sugiro que você procure aí uma igreja evangélica mais próxima, onde você possa congregar, onde realmente, se pregue a palavra da verdade, que é a Bíblia, onde se ensine a Bíblia. A palavra diz que a gente tem que checar, né, quando a pessoa fala, se faz sentido. Por exemplo, eu tô falando aqui, mas você vai lá na Bíblia e vê se tá certo. Então, eu sugiro que você procure uma igreja evangélica mais próxima. Por acaso, eu frequento a Igreja Batista, mas não quer dizer que isso é que vai resolver a sua vida. Procure um local onde a palavra de Deus ela é pregada e onde as pessoas acreditem na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é lá que Deus vai transformar a sua vida, tá bom? Então, não se apegue à placa, não é isso que é importante. O importante é você se apegar à palavra de Deus, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, Quando a mente é renovada, toda a vida se transforma diante de Deus. Então, obviamente, não é a igreja que vai te transformar, longe disso. É Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é Ele que transforma. Mas eu sugeri para você procurar uma igreja para quê? Para que você tenha onde congregar, onde você possa louvar a Deus e onde você possa aprender a respeito das disciplinas espirituais, das coisas que vêm lá do alto. Tá bom? Porque quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço, um abraço diário de urso, lembrando que para nós que cremos na promessa gloriosa do nosso Deus, o abraço dá super certo. E compartilhar essa mensagem é um jeito também de abraçar, tá bom? Então não deixe de abraçar seu irmão, de compartilhar vida, compartilhar bens, compartilhar tempo, tá bom? E lembra do nosso versículo que temos para decorar esse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora, termino com a frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.